Olá, estamos inaugurando hoje o nosso canal Educação na Resistência. Esse projeto surgiu a partir de um encontro, um ciclo de formação que reuniu mais de 90 professores aqui do estado de São Paulo, professores da rede pública estadual, de várias redes municipais, das escolas técnicas estaduais e também da rede privada. O nosso ciclo teve o objetivo de ampliar nossa formação política, compreender os ataques que vive a escola pública hoje, para poder fortalecer ainda mais a nossa luta de resistência em defesa de uma escola pública gratuita e estatal de qualidade. Esse canal tem esse objetivo também, que é fortalecer nossa luta em defesa de uma escola pública, que atenda os interesses do conjunto da classe trabalhadora. Além desse canal, Educação na Resistência, também, a partir da semana que vem, vamos ter um podcast, Educação na Resistência também, com o objetivo de debater os temas educacionais e também servir para fortalecer nossa luta. Então vamos lá, hoje nós vamos iniciar uma aula do professor Gilberto Souza, que foi o primeiro dia do nosso ciclo de formação, onde ele trabalhou e debateu a financiarização e a privatização da educação, ou seja, a luta pelo orçamento público que as empresas privadas fazem para retirar a verba pública da escola pública, ao mesmo tempo apresentar alguns temas gerais que sirvam como um parâmetro, uma diretriz para um programa em defesa de uma escola pública de qualidade. Espero que esse canal contribua para o fortalecimento da nossa luta. Boa aula a todos e todas. Vai lá, professor Gilberto. Conhecer uma situação, mesmo naqueles aspectos que não nos agradam muito, é um passo importante para mudar, né? Um certo revolucionário italiano tinha como lema de vida o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje é um exercício de o pessimismo da razão para que reforce, vamos dizer assim, o otimismo da vontade de cada um. Então, toda palestra diz que tem que ter um título. Eu arrumei esse daí. Tudo que é sólido se desmancha no ar. Aliás, o Karl Marx usou essa frase melhor que eu, mas basicamente do que a gente estamos a tratar, né? De um modo de produção, de uma sociedade, etc., que a condição da sua existência, da sua permanência, é a permanente mudança, né? É revolucionar o tempo todo a forma, a produção social, revolucionar o tempo todo as relações sociais, né? E, obviamente, nesse processo de revolução permanente da produção, de revolução permanente das condições de vida, das condições de trabalho da grande massa da população, óbvio, é um processo contraditório e, mais ainda, autofágico, né? Ou seja, o capitalismo precisa destruir forças produtivas, destruir riquezas para poder gerar mais riqueza, óbvio, nas mãos de uma minoria. A gente vai trabalhar aqui 6 questões básicas. A primeira, quando a gente fala em leis, em tendências, numa sociedade que vive o tempo todo revolucionando a si mesma, revolucionando a forma da produção material que incide sobre a vida das pessoas, normalmente quando a gente fala isso, eu já fui vítima disso, todo mundo acha que lei, tendência é algo inevitável, né? Algo que não será sempre assim. Então, um certo alemão disse uma vez que os homens fazem a sua história não como querem, mas como podem, sob condições herdadas. E quer dizer o quê? Em última instância, leis, tendências, etc., expressam, né? A palavra final sobre a expressão de leis e tendências tem a ver com a luta de classes, né? E, portanto, são os homens que fazem a sua história não como querem, mas como podem, e, portanto, diz Karl Marx, sob condições herdadas, quer dizer, a realidade que nós vivemos é, em última instância, produto da relação entre as classes. Isso vale também para as próprias, aquilo que a gente gosta de dizer, leis, tendências, forças que movem uma determinada sociedade. E por isso, o que eu vou dizer aqui não é exatamente algo definitivo, mas é o que seria se tudo desse certo para a burguesia, lembrando que o desenvolvimento do capitalismo é fundamentalmente, por um lado, autofágico, autodestrutivo, e por outro lado também, óbvio, né, incerto, né? Depende, em última instância, do conflito entre as classes fundamentais da sociedade. E o que nós vivemos hoje, que é basicamente a luta pelo orçamento público, por um lado, no mundo inteiro existe o que nós podemos chamar um certo desinvestimento em áreas sociais, né? Educação, saúde, etc. Por outro lado, uma disputa pelo orçamento público, em particular a revolta da classe dominante. No Brasil isso é mais evidente, mas não é coisa tipicamente brasileira, esse ódio contra o funcionalismo público.
Vocês se lembram do Paulo Guedes, né? Quando disse botar uma granada no bolso do inimigo, na famosa reunião do escritório do crime? Ou ainda quando o Paulo Guedes disse também, né, que nós somos, nós, porque eu também sou funcionário público, né, que nós somos parasitas, né, e que, portanto, de uma certa forma, lamento informar as senhoras, mas o Paulo Guedes tem razão, as senhoras e os senhores. Na lógica dele, ele tem razão. O funcionalismo público é um parasita mesmo, estraga os negócios da classe dominante. Por que o funcionalismo público atrapalha os negócios da classe dominante? Isso tem a ver com o próprio processo de produção do capitalismo. Então, por um lado, o que é o processo de produção ou de reprodução do capital em nossa sociedade? Então, o capitalismo ele produz, no seu processo de produção, mercadoria, que é valor de uso, valor de troca, produz mais-valia ou mais valor, que é aí onde entra o trabalho humano, uma parte do trabalho humano, e produz também o próprio capital. Então, mercadoria, rapidamente, porque todo mundo está cansado de ouvir isso, é duplo valor, porque, por um lado, valor de uso, por satisfazer uma necessidade humana, por outro lado, valor de troca, porque ele é produzido para o mercado, né, para ser vendida num espaço, que é o espaço das relações sociais, da sociabilidade, e é o espaço da troca, que é o mercado. E como é que eu determino o valor de uma mercadoria, né? O valor de uma mercadoria, ou de tudo que é produzido no capitalismo, seja a produção material, seja a produção de serviços, bens não materiais, esse valor é determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário. Quer dizer, o trabalho médio, né? O tempo médio de trabalho. Então, o fato de eu demorar mais, a minha empresa demorar 11 horas para fazer um relógio, e a outra empresa demorar 2 horas para fazer o mesmo relógio, não quer dizer que o meu relógio seja mais valioso. Quer dizer que a minha empresa é improdutiva. Então, se a gente fala de trabalho socialmente necessário, quer dizer o quê? Tempo de trabalho, tempo médio de trabalho. E nesse processo de produção de valores, né, o valor de troca se sobrepõe ao valor de uso. E por isso que a gente diz que o valor de troca é o valor. A gente não. O certo Karl Marx disse que o valor de troca é o valor, né? E que o trabalho humano produz mais valor, mais valia. E o que é o capital? Em última instância, é valor que se valoriza. Então, dinheiro é dinheiro quando ele é usado para se valorizar, gerar mais dinheiro, né? Qualquer objeto pode se tornar capital se eu utilizo para que ele se valorize, gere mais dele mesmo. E, portanto, o capital é o quê? Um valor que se valoriza, um valor que tende à sua auto-reprodução, né? Autovalorização, né? Eu diria também que capital é trabalho não pago, né? Mais-valia acumulada, etc. Então, basicamente, é uma sociedade que vive produzindo valores, mercadorias para o mercado, onde esse mercado é o espaço da troca, da sociabilidade, né? E, portanto, o capitalismo é, por um lado, uma sociedade produtora de mercadorias. E, olhando sob outro ponto de vista, é o que nós chamamos de sociedade do trabalho abstrato, né? Todo o trabalho humano se mede pelos valores que produz. E, mais ainda, todo o trabalho humano também é medido pelos valores que ele necessita para sua produção e reprodução. Então, o capitalismo é a sociedade do trabalho abstrato. Tanto faz o que eu faço, ou o que importa, né? O que eu posso comparar diferentes trabalhos, seja o trabalho de um professor, que a maioria está aqui nessa sala, seja o trabalho dos 5 ou 6 diretores que estão aí perdidos como eu, seja o trabalho de um metalúrgico, tudo isso pode ser equiparado pelos valores, né? Pelos valores que ele gera, pelos valores que esse trabalho também necessita para a sua autorreprodução. Nesse processo de autovalorização, né, o capital tem aquilo que nós podemos chamar suas determinações. E antes de mais nada, deixa eu explicar logo aqui. Eu vou responder a pergunta, então não se incomodem, não tenham pressa que as questões formuladas serão respondidas. Então, só ter um pouquinho de paciência que o caminho é um pouco longo. Então, o capital pode ser dividido entre capital constante e variável, essa vocês conhecem, quer dizer, capital constante, meios de produção, maquinário, matéria-prima, etc., que não gera mais valor. Capital variável, esse gera mais valor, né? Gera mais valia, que é o capital que paga salário, né? O capital também ele pode ser fixo ou circulante, ou seja, existe o que se chama o tempo de rotação do capital, né?
Porque, na realidade, uma coisa é eu produzir o excedente, a mais-valia, que parte vai virar o lucro. Outra coisa diferente é eu realizar isso. E por isso o capital tem um ciclo de rotação, ou seja, quando ele se recompõe. É quando, portanto, fez-se a produção do excedente, foi para a circulação e esse excedente é realizado. Então, isso é o que se chama ciclo de rotação do capital. E, na realidade, tudo aqui a gente vai falar de tempo, né? O famoso lema time is money é um lema tipicamente do capitalismo. Então, o que quer dizer isso? Que o ciclo de rotação do capital, o tempo que o capital leva para se recompor, e que, portanto, se realiza, se gera a mais-valia, e ela na produção e na circulação ela é realizada, assume a forma de valor, seja a forma monetária do valor ou outra, e vai, digamos, para o bolso do nosso capitalista, existe o chamado ciclo de rotação, que é o tempo de produção da mercadoria mais o tempo de circulação. Nunca esqueça disso. Uma coisa é eu produzir um mais valor, outra coisa é eu gerar, eu realizar o mais valor. Essa produção do mais valor, o tempo de produção, mais o tempo de circulação para realizar esse mais valor, transformá-lo em capital, esse período é o chamado ciclo de rotação do capital. E por isso o que acontece? O capital constante, equipamento, máquinas, etc., ele vai transferindo parte, né, do seu valor, vamos dizer assim, para o processo de produção e de circulação. Então, alguns economistas chamam de depreciação, alguns outros chamam amortização. Então, um capital constante, uma máquina, ela não gera mais valor, ela é trabalho passado, trabalho morto, trabalho cristalizado, objetivado, mas ela transfere proporcionalmente seu valor às coisas que estão sendo devidamente produzidas. E depois isso vai para circulação. Esse tempo de produção, tempo de circulação, é o tempo de rotação do capital. É quando, terminado o ciclo, né, de rotação do capital, vamos dizer assim, o lucro é realizado. O capital pode de novo voltar para a produção, o capital pode novamente voltar para a circulação. Então, a primeira conclusão aqui é, que todo mundo já deve saber aí, todo mundo já sabe, deve lembrar, nem todo capital gera mais-valia, somente o capital variável, somente o trabalho humano, o trabalho vivo, né? Aquele trabalho incorporado ao produto, à mercadoria, à futura mercadoria, é que gera mais-valia e, portanto, lucro. O trabalho também tem suas determinações, disse o alemão. Aqui entra vocês, né? Para não ficarem muito preocupados, onde é que esse cara vai responder o que ele se propõe a responder? Aqui entra vocês e nós também, eu. Mas mais vocês do que eu, porque diretor não trabalha, salvo o melhor juízo. Então, o trabalho pode ser, segundo Karl Marx, o quê? Por um lado, necessário e excedente. Trabalho necessário é quando o trabalhador, óbvio, produz o seu salário, né? No processo de produção, o trabalhador produz os valores correspondentes às suas necessidades, vamos dizer, a sua autoprodução e reprodução, né? Então, o trabalho também tem que ser produzido e reproduzido. Então, o trabalhador produz os valores correspondentes ao seu salário, um processo de trabalho que é trabalho necessário. Fora isso, depois do trabalho necessário, na mesma jornada de trabalho, ele vai cumprir o trabalho excedente, que é quando ele gera mais valor, mais valia, o lucro do capital. Nem todo trabalhador gera mais-valia, por isso disse Karl Marx, olho, existe também o trabalho produtivo e o trabalho improdutivo. Aí é aquela hora que você tem que se segurar na cadeira, se comporte e não me leve a mal, até porque estou sendo gravado, espero. Trabalho produtivo e improdutivo do ponto de vista do capital, não do seu ponto de vista. Lembre-se, quem manda nessa sociedade não é o povo que trabalha. Não é a classe que vive do seu trabalho, é a classe que vive do trabalho alheio, a burguesia. E por isso, do ponto de vista do capital, o que é trabalho produtivo? É o trabalho que gera mais-valia. O que é trabalho improdutivo? É o trabalho que não gera mais-valia. É o trabalho que é pago com dinheiro. Qual é a diferença? O trabalho que gera mais-valia, ele é pago com capital, porque é dinheiro que eu pago como salário que vai gerar, no processo do ciclo de rotação, no tempo de produção e no tempo de circulação, vai gerar mais dinheiro, valor que gera mais valor. O trabalho que não gera mais-valia, ele é pago como dinheiro, porque eu paguei
paguei, perdi. É o que Karl Marx chamou de falsos custos de produção. Ou seja, não são custos de produção, porque eles não entram no processo de acumulação. Pelo contrário, é capital a menos que a burguesia tem para fazer o seu ciclo de rotação, o seu ciclo de autovalorização, né? Capital é valor que gera valor. Então, quem é essa gente? Por exemplo, se eu tenho uma fábrica que produz alguma coisa, ou uma loja que vende alguma coisa, eu tenho um trainee, um cara que vai treinar esses funcionários para que eles vendam mais e para que eles produzam mais, se for um lugar que eu produzo algum bem material, se esse trainee ele ajuda no processo de acumulação, ao tornar o meu trabalhador mais eficiente, mais produtivo, ele é um custo de produção. É desagradável, é menos capital, vou ter que deixar parte do meu capital com esse cara, mas ele é um custo de produção. Agora, se eu tenho alguém que não entra de nenhuma forma no processo de circulação, de autovalorização do capital, ele não é um custo de produção, ele é um falso custo de produção. Então, exemplo, um professor que trabalha numa escola privada, ele gera mais-valia. Ele é um trabalhador produtivo. Aliás, o Marx usa exatamente esse exemplo. Um trabalhador que trabalha numa escola pública, professor ou não, mas principalmente professor, ele é um trabalhador improdutivo do ponto de vista do capital. Ele não gera mais valor, ele não participa, o trabalho dele não é parte do processo de acumulação, da autovalorização do valor, que é o capital. E por isso, pagar essa gente é o que a burguesia mais detesta na vida, né? O imposto também, as taxas, os serviços, o pagamento pelos serviços de Estado, pelos serviços estatais em geral, né? Que a burguesia tem que participar pagando impostos e outras taxas. Também é um falso custo de produção. Por quê? Não é capital, é dinheiro. Isso não entra, não volta para o processo de autovalorização do valor. Não entra no processo de produção e de circulação. É dinheiro, não é capital. Então, menos capital, né? Menos capital quer dizer menos lucro no final. E por isso o nosso grande filósofo Paulo Guedes disse uma vez, né? Funcionário público é parasita. Lembre-se, ele é o capital financeiro, ele conhece bem de valor que se valoriza. Aliás, ele é o capital fictício, que a gente vai conversar mais para frente. Mas basicamente o que é? Toda vez que a burguesia tem que tirar parte dos seus valores para remunerar o trabalho improdutivo, parte dos seus valores para pagar, custear os serviços estatais, significa que a burguesia está perdendo capital, está se descapitalizando. Por isso, esse trabalho dos servidores públicos em geral, professores, trabalhadores da saúde, é trabalho improdutivo, não é parte do processo de acumulação, né? Os serviços estatais também. A burguesia é obrigada a transformar seu capital em dinheiro, se descapitalizar, para pagar impostos, para custear uma máquina estatal. Por isso que a burguesia se rebela tanto contra a máquina estatal, né? E, na realidade, é descapitalização do capital, é perda de capital para pagar um trabalho que a burguesia considera improdutivo. Aí sim, Paulo Guedes, parasitário, porque atrapalha os nossos negócios, nossos do Paulo Guedes, de acumulação de capital. Isso se completa para responder à pergunta, ou começar a tratar dessas duas questões aí, é com uma tendência do capitalismo, né? Que é o que Karl Marx chamou da tendência à diminuição da taxa de lucro, a queda tendencial da taxa de lucro, ou seja, a diminuição da mais-valia, da massa de mais-valia. Porque, para aumentar, revolucionar a produção, a burguesia, obviamente, coloca elementos tecnológicos na produção, né? Equipamentos que, vamos dizer, produzem em larga escala, no mesmo intervalo de tempo, muito mais mercadorias do que somente o trabalho humano daria conta de produzir. Como somente o trabalho humano produz mais valor, se eu diminuo o trabalho humano, aumento os elementos tecnológicos da produção, ou traduzindo, diminuo o capital variável e aumento sobremaneira o capital constante, e sendo que o capital constante apenas transfere seu valor para a coisa produzida, para a mercadoria produzida, obviamente que isso vai diminuir a massa de mais-valia produzida, de mais valor, portanto, tende a diminuir o lucro. A solução para isso qual é? Que a burguesia encontra
tudo que é sólido se desmancha no ar, disse Karl Marx. É a revolução constante do processo produtivo, ou seja, aumentar a exploração do trabalho, aumentando a eficiência do trabalhador, revolucionando os processos de produção. Isso, óbvio, quando Karl Marx escreveu isso, proletariado era igual à classe operária. Hoje não é assim, mas o procedimento é o mesmo, né? Então, é tornar aquele vendedor mais agressivo, mais eficiente, não perder muito tempo atendendo o cliente, ou ainda não perder a viagem, um atendimento, uma venda, um atendimento, uma venda, procurar o cliente, no caso do comércio, em outros casos de serviços também assim, na produção material também. Então, a condição da burguesia para tentar reverter ou diminuir os efeitos dessa queda tendencial da taxa de lucro é basicamente a revolução permanente do processo de produção, né, de produção de mercadorias. Tornar o trabalhador cada vez mais eficiente. E mais ainda aumentar, né, se traduz no aumento ao infinito da exploração do trabalho humano. Seja por aumento da jornada de trabalho, simples assim, que Karl Marx chamou de mais-valia absoluta, seja pelo aumento da eficiência do trabalhador, né? Ele produzir mais numa mesma jornada de trabalho, que é o que Karl Marx chamou de mais-valia relativa. E a gente vê isso no dia a dia. Então, por exemplo, antes da reforma trabalhista, a jornada de trabalho no Brasil, o máximo que um trabalhador podia trabalhar eram 44 horas semanais. Aqui entre nós, um absurdo. Mas agora são 72 horas semanais, né? O proletariado brasileiro está aprendendo lá na carne, que é mais-valia absoluta. É aumento ao limite da jornada de trabalho. Lembrando que isso tem um limite físico, né, de tempo, porque um dia só tem 24 horas, então eu não posso obrigar um trabalhador a trabalhar 24 horas. Eu tenho que fazer isso um pouco menos que 24 horas. Essa é a boa notícia para quem trabalha. Você não irá trabalhar 24 horas por dia todos os dias. 23, 23 e meio, 23 horas e meia no máximo. Veja o lado bom. Por outro lado, o mecanismo de eficiência do trabalhador, isso é infinito. Eu posso aumentar a eficiência e a eficácia de um trabalhador a níveis incalculáveis, né? Porque trata-se de fazer com que ele, no mesmo intervalo de tempo, produza mais. Tudo isso porque, vamos dizer assim, qual é o sonho da burguesia, né? Que, obviamente, é um sonho irrealizável, mas é parte das contradições do capitalismo. O sonho da burguesia é que todo capital tem que ser variável e circulante. Então, ou seja, a burguesia extrai ao máximo mais-valia dos trabalhadores que ficam no processo de produção de bens materiais ou não. Ao mesmo tempo, o capital tem que circular, ou seja, o grosso do capital tem que entrar passado para o tempo de produção, entrar no tempo de circulação, ou seja, reduzir o tempo de rotação, o ciclo de rotação do capital, né? Ou acelerar, vamos dizer, a rotação do capital, que o capital se recomponha num tempo cada vez menor, e por isso fazer com que o capital seja o máximo possível circulante e circule mais rápido, por um lado, né? E mais ainda, aumentar o capital circulante. O que quer dizer isso? Não perder mais tempo comprando coisas, né? Então, se eu compro umas instalações da minha fábrica, se eu compro as máquinas, eu tenho que adiantar esse capital. E, portanto, é menos capital no processo de circulação. Então, o que a burguesia faz? Aluga. Não tem estoque, não tem bens imobiliários. Então, hoje, vamos dizer, a empresa capitalista moderna é aquela que faz do seu capital circular, a maior parte do capital possível, circular e circular o mais rapidamente possível. E, portanto, não ter bens fixos, muitos bens fixos, como propriedades imobiliárias para instalar a empresa, estoques que demoram para entrar na circulação, ficam parados lá, são capital imobilizado. Então, é fazer com que o grosso do capital entre no processo de circulação, de autovalorização, por um lado. E como é que eu faço isso? Eu acelero, né, reduzo o tempo de rotação do capital, fazendo isso como, por um lado, aumentando a eficiência do trabalhador, fazendo com que ele produza mais em menos tempo, eu diminuo o tempo de produção. Por outro lado, eu faço o quê? Com que esse produto circule mais rapidamente e, portanto, a burguesia desenvolve dois mecanismos que a gente conhece hoje em dia. Um deles tem a ver com a crise que começou em 2008. Por um lado, a expansão do crédito. Porque se tem crédito,
tem mais dinheiro disponível, eu posso comprar. Então, fazer com que os produtos circulem mais rapidamente, expandindo o crédito. Por outro lado, aquilo que os ecologistas gostam muito de dizer, obsolescência programada, né? Os produtos duram menos tempo. Esse negócio de ter o guarda-roupa que foi da sua avó, a TV que foi de não sei, da sua mãe, esquece isso. Isso atrapalha os negócios. Então, os produtos têm que ter uma data de validade quando ele se autodissolverá. É o caso dos celulares e smartphones. Né? Todo mundo aí, tirando os nababos que conseguem ter um iPhone, quem tem celular de pobre como eu, boa parte de vocês, sabe, 2 anos. E a vida útil desse aparelho. Se você tratá-lo bem, não deixar cair, não tentar afogar seu aparelho na água do banho, ele vai sobreviver 2 anos. Talvez um pouco mais, provavelmente um pouco menos, é a obsolescência programada. Assim se acelera esse processo de rotação do capital, fazendo com que o trabalhador seja mais eficiente, produza mais em menos tempo, fazendo com que os produtos sejam comprados e vendidos rapidamente, pelo crédito e pela sua obsolescência programada. Né? E, portanto, para a burguesia, quer dizer o quê? Todo capital tem que ser variável e circulante. Todo trabalho tem que ser produtivo e excedente. Por isso, no processo de produção, de acumulação, a burguesia precisa eliminar os falsos custos de produção. Quer dizer, investir em educação e saúde são falsos custos de produção para o capital, porque esses investimentos são dinheiro e, portanto, deixam de ser capital no processo de autovalorização do valor. Pagar funcionário público, de novo, falsos custos de produção. A burguesia, o sonho da burguesia é eliminar essa gente, dissolver a máquina estatal, por um lado, para que a burguesia não pague impostos, por isso sempre aquele clamor reforma tributária, ou seja, desonerar a produção, e por outro lado, para garantir a reforma tributária e desonerar o capital, é necessário eliminar os serviços estatais, particularmente aqueles que não dão retorno direto para o capital. Porque, por exemplo, a repressão para a burguesia é importante, mas agora, pagar professor e médico, não. Para quê? Essa gente não ajuda. Além de não serem parte do processo de acumulação, não são parte do processo de dominação, diretamente, né? A dominação burguesa sobre o conjunto da população. Então, todo trabalho tem que ser, por um lado, produtivo e variável, né? E o sonho da burguesia qual é? É eliminar os chamados falsos custos de produção. Por isso, para eu não pagar imposto, eu tenho que eliminar, dissolver a máquina estatal, reduzir ao mínimo necessário em que a própria população consiga custeá-la com seus tributos. Isso vale também para os servidores públicos, onde entram os professores. Também tirar essa gente daí. Essa gente atrapalha o processo de autovalorização do valor. É dinheiro que deixa de ser capital para virar dinheiro. Porque uma forma de pura matemática, de você compensar lucros diminuindo, que tendem a diminuir, o percentual de lucro, você compensar o lucro que percentualmente é menor, é você aumentar o volume de capital em circulação. Por isso eu tenho que tirar tudo que está no caminho, eliminar falsos custos de produção, não pagar impostos, não remunerar trabalhadores improdutivos, porque isso diminui o capital que está em circulação. Isso leva a uma contradição da burguesia, né? Que é o quê? Uma contradição do capitalismo. Por um lado, o capitalismo necessita de explorar cada vez mais o trabalho humano. Pelo outro lado, com o avanço da tecnologia, a burguesia precisa fazer o quê? Eliminar o trabalho humano. Então, se por um lado a burguesia precisa cada vez mais explorar os trabalhadores, por outro lado, ela precisa do quê? Ela precisa, em última instância, a predominância dos elementos tecnológicos da produção, o capital constante, em última instância, eliminar o trabalho humano. Isso é uma contradição com a qual o capitalismo convive, e a solução é essa que a gente vive aqui. Tá? Qual é a contradição que a gente... Qual é a contradição que nós vivemos aqui, né? É que a burguesia cada vez mais passa o quê? Para aumentar a exploração do trabalho, não remunerar o trabalho quando ele não está sendo usado. Quando começa a lógica de trabalho precário. Então, a burguesia só vai remunerar o trabalho quando ele é efetivamente realizado, quando ele está no processo de acumulação de capital. Então, não preciso mais contratar um trabalhador por 12 meses. Se os elementos tecnológicos liberam o trabalho humano, eu só vou contratar esse trabalho humano quando efetivamente dele eu preciso. Não é a lógica do trabalho precário. Reduzir o número de trabalhadores permanentes, aumentar cada vez mais o número de trabalhadores
intermitentes, que passam pela minha empresa. E, em última instância, terceirizá-los. E aí eu só contrato quando eu preciso dessa mão de obra e dispenso essa mão de obra. Eles passem a ter relação com um terceiro, um outro capitalista menor que eu, né? Em tese menor que eu. E aqui nós chegamos, vamos dizer assim, na quarta questão que está nesse PowerPoint que eu não consigo controlar mais, que é o trabalho precário e a nova função social da escola. Então, a reestruturação, a revolução permanente da produção, pode ir já para o próximo, por favor. Primeiro, cria uma situação que é o que a gente chama de desemprego estrutural, né? A tal reestruturação produtiva do capital, etc., revolução nos processos de produção e, de uma certa forma, a revolução também nas relações trabalhistas. Por um lado, cria um chamado desemprego estrutural, ou seja, parte do proletariado estará permanentemente desempregada, né? E, por um outro lado, cria uma, vamos usar um termo do amigo de João, já falamos aí, o Ricardo Antunes, uma reconfiguração no mundo do trabalho. É bonitinho isso aí. Como você não sabe o que dizer, você diz isso. Basicamente, o que é? É um processo de polarização. Por um lado, você tem uma minoria de trabalhadores qualificada, estável, com certa estabilidade e com direitos. No outro extremo, você tem uma grande massa de trabalhadores instável, que trabalha, às vezes, parte do ano, não o ano inteiro, com qualificações reduzidas e, obviamente, com direitos reduzidos ou mesmo sem nenhum direito além do próprio salário, né? Aí é aquela história de como você vê o mundo, né? Ou vê um copo de água, se ele está 50% de sua capacidade. Um otimista diz que ele está meio cheio, um pessimista diz que ele está meio vazio. Um marxista diz que ele está a 50% da sua capacidade. Tem que ver a dinâmica do copo. Está recebendo água ou perdendo água. Por que isso? Essa figura desse novo trabalhador que tem multifuncional, que decide sobre o seu processo de trabalho, essa minoria cada vez mais qualificada, acabou criando uma certa ideologia, vamos dizer, uma certa influência sobre até indivíduos ligados ao marxismo nos anos 80, se não eram marxistas, eram marxólogos, que é a ideia do trabalho imaterial, né? Que a lei do valor de Karl Marx tinha perdido sentido, porque hoje o trabalhador não é mais alienado, etc., ele tem controle do seu processo de trabalho, ele toma decisões sobre o seu processo de trabalho, ele cria, vamos dizer assim, né? Tem iniciativas, e as empresas, grandes empresas, estimulam isso, né? A Toyota é o exemplo clássico dessa situação que nós vivemos hoje a partir da década de 70, né? Criar um trabalhador com iniciativa, que tome decisões sobre o seu processo de trabalho, que tenha controle sobre ele, de uma certa forma. Mas esse indivíduo é uma minoria. A grande massa de trabalhadores, inclusive da própria Toyota, Toyotismo, são trabalhadores com baixa qualificação profissional, baixa escolaridade e, obviamente, direitos reduzidos ou quase inexistentes, né? É uma massa de trabalhadores instáveis. É um precariado que vai ser objeto de uma discussão mais para frente aqui nesse ciclo de formação. Então, essa reestruturação produtiva, por um lado, provoca desemprego estrutural, uma massa de trabalhadores será permanentemente desempregada, ou vai trabalhar parte do ano, não mais o ano inteiro, serão trabalhadores temporários, intermitentes. E, por outro lado, em oposição a esses precariados, você tem uma minoria de trabalhadores com estabilidade, com alguma estabilidade, com qualificações crescentes, né? E que, inclusive, são meio que gestores do seu processo de trabalho. Isso levou alguns indivíduos vinculados ao marxismo a questionar a teoria do valor, dizendo que Karl Marx estava errado, que a teoria do valor tem que ser mudada, tem que ser refeita, porque, na realidade, o trabalhador hoje controla seu processo de trabalho, tem iniciativa, toma decisões, é criativo, inventivo, que essa gente esqueceu de dizer que isso vale para uma grande minoria. A grande massa de trabalhadores está no andar de baixo, ou no desemprego estrutural, ou aquilo que hoje nós chamamos de precariado, né? Terceirizados, temporários, intermitentes, aí tem vários nomes. Nessa nova situação do precariado, evidentemente que a escola passa a assumir outras funções. É aquela história. Custear serviço público, a burguesia não gosta, mas já que está aí, que sirva para alguma coisa, né? E que não seja exatamente para fazer balbúrdia, como dizia o ex-ministro, para professor comunistinha usar o palanque para fazer discurso em cima do caixote para a juventude rebelada. Então a escola tem que cumprir uma nova função importante para o capital, né? Porque a sociedade que está se configurando agora não tem mais lugar para todos, né?
a ilusão que alimentou nós velhinhos aí, falo para os cinquentões, que alimentou cinquentões como eu, estude e trabalhe, você será alguém na vida, essa ilusão valeu para minha geração. Para a maioria dos jovens que estão aqui e para os jovens que estão lá nas escolas, essa ilusão não existe mais. O cara sabe que não será alguém na vida. Ele será sempre um morador de periferia, pobre, marginalizado, e que está destinado a ocupar os piores postos no mundo do trabalho. Então, essa nova escola, já que está aí, qual é a função dela? Por um lado, contingenciar a juventude. Evitar que a juventude saia precocemente para a rua, para o mundo do trabalho. Por isso é importante aumentar o tempo de permanência na escola, em anos, inclusive. Né? Para que a juventude só vá para o mundo do trabalho mesmo, depois de passado bastante tempo. Então, por exemplo, eu sou da geração que acreditava trabalho e estude. Minha geração trabalho e estude começou a trabalhar com 13 anos. Meu primeiro registro de empregatício formal foi com 13 anos, certo? Qual é o problema? Isso, eu não era o único. Todo mundo na minha geração fazia isso. Todo mundo pobre, obviamente. Começava a trabalhar com 12, 13, 14 anos. Hoje em dia, uma criança de 12, 13 anos não trabalha, não está no mundo formal, ela está na escola. Então, por um lado, é um contingenciamento da juventude e das crianças também. E, ao mesmo tempo, um acolhimento social, né? É a escola que oferece acolhimento social, amor, carinho, comida, uniforme, material, passatempo. É uma escola do acolhimento, vamos dizer assim, do contingenciamento. Porque essa escola, vamos dizer assim, tem como função agora o quê? Formar um trabalhador precário. Desenvolvendo esse trabalhador algumas características que o tornem, por um lado, disciplinado, por outro lado, multifuncional. Ou seja, incutir a disciplina, a ser, vamos dizer, eu não sei qual o termo que se usa hoje, mas ser proativo, né? Procurar as coisas, né? Então, ser disciplinado, proativo, vestir a camisa da empresa enquanto ele ficar da empresa, porque ele não vai ficar muito tempo lá. Então, é formar esse tipo de trabalhador precariado, vamos dizer, com algumas competências básicas, né? Que não requerem necessariamente, que não requerem... Alguém está dizendo que o áudio não está chegando. Formar o trabalhador, no trabalhador, alguns... Tá normal? Beleza. Tá sim, viu, Gilberto? Tá bom, toca. Então, formar um trabalhador disciplinado, formar um trabalhador solidário, formar um trabalhador que goste daquilo que faça, independente daquilo que faça. Formar um trabalhador multifuncional, ou seja, que ele aceite fazer múltiplas tarefas na sua empresa e no mundo do trabalho. Isso não necessariamente implica em muita instrução, muito conhecimento enciclopédico. Por que isso é importante? Um marxista conhecido de muitos aí, o pessoal que fez o Humano seguramente conhece, o Harry Bravman fez o famoso trabalho Capital Monopolista, em que ele constatou uma coisa que a gente constata no dia a dia, que é estudo demais, conhecimento demais, produz descontentamento no mundo do trabalho. O trabalhador que estudou muito, é o caso de professores, por exemplo, uma parte importante da categoria, ele se sente frustrado no seu trabalho e descontente nele. Então, quanto menos instruído for o trabalhador, melhor. Porque ele pode pular de uma tarefa para outra, não é especializado. Isso vale, inclusive, para professores, né? O Banco Mundial, num dos seus documentos aí dos anos 90, defende abertamente que a formação inicial de professores tem que ser a mais precária possível, a mais elementar possível. Para quê? Para que esse professor assimile várias políticas educacionais, para que ele assimile várias funções, certo? Então, um professor muito especializado, muito instruído, é fundamentalmente um indivíduo contestador. Não dá para ter um comunistinha ou vários comunistinhas em cada escola, achando que pode sair perguntando para o coordenador ou para o diretor coisa que eles não saibam responder, para a coordenadora, para a diretora, questionando a autoridade, né? Então é necessário o quê? Uma formação rudimentar do aluno, mas também do próprio professor, para garantir que eles sejam multifuncionais, né? Para que não gerar revolta, como alguém está... A Raíssa está dizendo aqui, para não gerar revolta, né? Porque o conhecimento é a antessala da rebelião, né? E por isso, formar o precariado e, mais ainda, como parte do capital, eliminar os falsos custos de produção, o capital transfere a formação, o custo da formação do trabalhador para ele. Até os anos 70, anos 80, as empresas formavam sua mão de obra. Você entrava numa empresa, você era treinado. Recebia um tempo de treinamento.
Inclusive, a escola tinha essa função, né? Pelo menos oficialmente a burguesia dizia a escola pública tem que melhorar para que nós tenhamos trabalhadores mais qualificados. Hoje não é bem assim. Hoje, a ideologia vigente diz o quê? Que cada trabalhador é responsável por sua formação. Por um lado, o empreendedorismo. Você tem que ser um empreendedor, certo? Você tem que encontrar um nicho de mercado. Você tem que encontrar um espaço numa sociedade, numa economia com cada vez menos espaços para sobrevivência, né? Seja como capitalista, seja como trabalhador. Então, o empreendedorismo qual é? É a ideia da precarização, né? Você é seu próprio patrão. E você paga, portanto, o custo da sua formação. Inclusive, arca com o início do seu negócio. E, por outro lado, a outra ideologia qual é? A empregabilidade. Eu tenho que ser um empregável. Portanto, eu tenho que me formar, desenvolver em mim competências que os patrões gostem, que atraiam patrões, né? O patrão diga, esse aqui serve. Então, nos dois casos, o custo da formação do trabalhador recai sobre o próprio trabalhador. Ele tem que ser... Por um lado, ele tem que ser um empreendedor, se virar, encontrar um lugar numa economia cada vez mais concorrida e por seu próprio risco, ou ele ser um empregável, que é arrumar um emprego, mas para isso ele tem que administrar sua própria formação profissional. Então, a ideologia da empregabilidade e do empreendedorismo quer dizer o quê? O trabalhador é responsável pela sua formação, o trabalhador é responsável pela sua desgraça também, né? É a uberização, que está dizendo aqui o Rafa, né? Então é a uberização do trabalho, é o trabalho precário. Aliás, sobre uberização, essa história eu já contei umas 4 vezes, mas como agora nunca fui gravado, eu posso contar de novo. Eu conheci o empregável e o empreendedor, no mesmo dia, no mesmo lugar. E quando o Luiz Inácio, o Lula, foi solto, teve um comício em São Bernardo, muita gente foi, eu fui também. Eu e a pessoa que estava comigo, nós pegamos um Uber para voltar para casa mais cedo, que a gente tinha uma outra festa, comemorar o aniversário de um certo comunista que está aí, o Richard. Então, eu e minha digníssima companheira, minha mulher, minha esposa, minha companheira também, nós pegamos o Uber para ir para casa, para depois ir para o aniversário do Richard. Aí o Uber, o menino do Uber, 30 anos no máximo, contou a história dele. Ele é o clássico empreendedor e empregado. A história dele é, segunda, terça e quarta-feira, ele vai e volta do Chile, carregando Scania. Ganha aí no máximo R$100 por cada viagem, tá? R$120 ele ganhava por cada ida e volta. 4 dias. Ele pegava uma carreta da Scania, que o Chile não tem revendedor Scania, então ele leva, né, a carreta da Scania até lá, até o Chile, e depois ele volta. Nisso tudo ele recebe R$120 em 3 dias de trabalho. Depois, quinta e sexta, ele é professor categoria O do Estado, de inglês. E sábado e domingo, razão para ele estar no carro dele, é Uber, motorista de aplicativo. Então ele é um empreendedor, dono do seu negócio, Uber e transportador de Scania, e é um empregável, professor categoria O no Estado, 2 dias na semana de inglês. Então, quando é que ele descansa? Nunca. De segunda a segunda ele trabalha. Férias? Não também. Se as tem, não são remuneradas. Portanto, isso é o quê? A empregabilidade, o empreendedorismo é a ideologia de uma sociedade, de uma economia decadente que já não consegue mais produzir emprego com direitos, né? É a ideia do precariado. É o trabalhador precário e que, mais ainda, se ele se der mal, a culpa é dele. Porque ele é o responsável por sua formação, sua empregabilidade, ele é o responsável por ser ou não um empreendedor de sucesso. Ou seja, se você fracassa, a culpa é sua. Então, essa nova escola é uma escola de formação aligerada, elementar para professores e alunos, formar o precariado, quer dizer, um trabalhador de baixa formação, com algumas competências para se movimentar nas várias funções que talvez ele encontre no mundo do trabalho, obviamente sem direitos, né? E, óbvio, um trabalhador que é responsável pela sua vitória ou derrota no mundo do trabalho. E, portanto, necessariamente, essa escola também é uma escola de baixo custo, certo? Ou seja, uma escola que não pode custar muitos, afinal, falsos custos de produção. É necessário, se não eliminar esses falsos custos de produção, reduzi-los ao mínimo, né? E, óbvio, fazer uso disso, criando esse novo tipo de escola. Uma escola precária nas suas condições materiais, e também isso implica nas próprias condições laborais de quem nela trabalha, precária pela formação que ela oferece, porque ela vai oferecer o quê? Mão de obra precária, precariado para o mundo do trabalho. E nisso os próprios professores se incluem também.
professores e funcionários de escola. Chegando quase ao fim, a quinta questão é sobre a privatização e financiarização da educação. Primeiro que são coisas diferentes, conceitualmente falando e também historicamente falando. Privatização da educação, o Brasil vive isso desde os anos 60, com a ditadura militar, que é basicamente estimular os empresários da educação, né, criar empresas de ensino. É permitir que o capital privado faça negócios na área educacional, às vezes com até estímulo, subsídio do erário, do Estado, da viúva. Né? E no Brasil, essas empresas de educação foram estimuladas pelo poder público desde a década de 60, começando na universidade, depois no ensino médio. Né? Ou seja, a expansão de vagas universitárias no Brasil começou com a ditadura militar, basicamente pela rede privada. Depois isso também entrou no ensino médio, educação básica dentro. Então, a privatização é isso, é permitir que empresas privadas atuem no ensino, na educação, e, óbvio, lucrem com isso. Com um probleminha. Até 1988, até a Constituição de 88, escolas no Brasil não podiam ter lucro. Então, eles tinham, no máximo, um excedente financeiro. E, obviamente, isso era uma limitação importante para o capital. Né? A partir da Constituição de 88 e depois da LDB, as escolas passaram a ter o direito de lucrar, ou seja, contabilizar abertamente lucro. Então, até 88, a escola não podia lucrar. Elas teriam que maquiar seus balanços, fazer coisas não muito éticas, porque formalmente não podiam ser empresas lucrativas. Né? A partir de 88, isso foi facilitado, já tinha a ver com o clima que a gente vivia no mundo, né? Fim da Guerra Fria, neoliberalismo. A partir de 88, as escolas passaram a poder contabilizar seus lucros. Outro elemento também da privatização são as parcerias, né? Em que o capital privado se apropria dos recursos públicos da educação. Merenda, vocês conhecem, limpeza, e mesmo as APMs, né? Quem é diretor aí sabe o que significa APM, significa encher a burra dos empresários de dinheiro. E, na realidade, o que é a APM? Recebe verba do governo, eu só posso gastar comprando no mercado. Então, também é um caminho que o governo usa, os governos usam para transferir recursos públicos para o capital privado. Principalmente em épocas de crise como a nossa, em que a circulação do capital é bem diminuída. A financeirização é um outro movimento, né? Consequência do primeiro, óbvio. Então, privatização, depois o que é? É a entrada do capital financeiro na educação. Primeiro no ensino superior, depois na educação básica. A partir aí dos anos 2000, empresas de ensino, capital financeiro passou a investir na educação básica também. Então, a partir dos anos 90, no Brasil e no mundo, você tem um processo de criação de grandes fundos que não vendiam ações na Bolsa. A partir dos anos 2000, esses grandes fundos chegaram também à educação básica, não apenas controlando escolas, mas controlando editoras e sistemas didáticos. Então, Ângulo, Ético, Maxi, todos esses sistemas didáticos hoje são propriedade de empresas que vendem ações na Bolsa, né? Algumas escolas também são propriedades dessas empresas. Então, vamos dizer assim, a partir dos anos 90, com a desregulamentação global do capital financeiro, né? Certo? Lembre-se, capital financeiro, capital bancário, mas capital industrial, formando monopólios, etc., né? Concentrando a economia, trusts, cartéis, holdings. Tudo isso você vê na educação. Então, hoje você tem um processo de fusões e aquisições no mundo da educação, né? Uma empresa compra outra para depois recomprar. Então, um processo de compra, venda e recompra de ativos, né? O mais recente é o caso do Zain Zaya. Ele vendeu a empresa dele para o Estácio e depois falei, comprou a empresa dele de volta da Estácio. E nessa operação lucrou, eu não me lembro o número, mas algo em torno a 180 milhões de reais. Então, ou seja, você vai agindo como comprador e vendedor de ações, de ativos, né? E, obviamente, cria aí o que Karl Marx chamou de capital fictício, quer dizer, um capital que não tem vinculação direta com a produção material e de serviços, né? Um dinheiro que gera mais dinheiro, ou meios de pagamento que geram mais meios de pagamento, certo? Então, a partir dos anos 90, houve uma desregulamentação global, vamos dizer assim, do mercado financeiro, com o neoliberalismo de um lado, o fim da Guerra Fria do outro lado. Na realidade, essa desregulamentação vem de antes. Pegando aí pela memória, em 1970, os Estados Unidos rompeu com o padrão ouro. Ou seja, o dinheiro não tem mais critério para ser emitido. Até 1970, um país para emitir moeda
tinha que ter o equivalente em ouro desta moeda depositada no Banco Central, ou desvalorizar a moeda proporcionalmente, para poder emitir papel moeda. Os Estados Unidos chutaram e não tem mais padrão ouro, quer dizer que cada um faz o que quiser. Por isso que a maioria, boa parte das economias do planeta passaram a ser lastreadas, ou das moedas do planeta, passaram a ser lastreadas em dólar, porque é o único lastro, a única referência de valor que restou. Depois, né, décadas de 80 e 90, liberou geral, né? A desregulamentação total do mercado financeiro, a abertura de novos mercados para esse capital circular, a derrocada das economias planificadas, basicamente do leste europeu, começando pela antiga União Soviética, e, portanto, esses capitais passaram a circular pelo planeta até chegar na educação. Chegaram primeiro no ensino superior, depois chegaram no ensino privado, e aí, óbvio, como capital financeiro. Especulações, compra e venda e recompra de ativos, ações na Bolsa, por isso, nessa cartilha que eu postei aí como subsídio, né, não dá tempo de entrar em detalhes, vocês vão ver que tem empresas brasileiras como a Vasta, que é uma subsidiária do Croton, vamos dizer assim. A Vasta tem ações vendidas em Nova York, né? Então, tem ações vendidas na Bovespa e ações vendidas nos Estados Unidos, em Nova York. Então, é um processo de compra, venda, recompra de ativos, comércio de ações das bolsas de valores, não apenas do Brasil, mas hoje nos Estados Unidos, na matriz, né? E, portanto, é um processo de formação do capital fictício. Aquele capital que não tem relação direta com a produção de valores, certo? Vamos dizer assim, o que nós chamamos de financiarização, ela passa pela privatização do ensino. Por fim, a última questão é o que fazer, ou mais ou menos o que nós defendemos diante disso, né? Tem uma certa frase aí que alguns dizem que é um ditado chinês, outros dizem que é um ditado europeu, eu não tenho a menor ideia de quem seja, mas ela é a forma atualizada daquela primeira frase lá do Gramsci, que eu te disse, que é o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. Então, ou seja, o pessimismo da razão é entender a realidade tal qual ela se apresenta, que não é muito boa. O otimismo da vontade é, por outro lado, ter uma estratégia, ter um caminho a ser percorrido, né? E por isso, vamos dizer assim, que nós podemos dizer aqui ao final dessa conversa, o desmonte da educação, da saúde, é parte de uma política autofágica do capital, reprodução do capital em escala global, em escala ampliada, e, portanto, o capital necessita disso, de desmontar a máquina estatal, e particularmente o seu lado social, vamos dizer assim, que inclui educação e saúde, né? À medida que intensifica essa exploração do trabalhador e que se acrescentam-se cada vez mais vamos dizer, o capital constante, o elemento tecnológico da produção de bens e serviços, você tem um trabalhador cada vez mais precarizado e instável, e, portanto, uma escola cada vez mais precarizada também, instável. Isso vale para quem trabalha nela. E, obviamente, como tudo é mercadoria numa sociedade como essa, o próprio conhecimento torna-se uma mercadoria, né? Quem quiser conhecimento, que pague por ele. E como toda mercadoria, ele está à venda no mercado, e quem quiser que o compre, pagando por ele. E por isso a luta pela defender o ensino público é fundamentalmente uma luta contra o capitalismo. Não quer dizer que todo professor tem que ser socialista, mas quer dizer que os mais lúcidos têm que ter em mente sempre que toda vez que você consegue mais verbas para a educação, como, por exemplo, agora conseguimos derrotar o governo no Fundeb, é uma vitória importante sobre o capital. E, obviamente, eles não gostaram nada da ideia de ver o Fundeb aumentado ou ampliado. Então, a luta contra a educação é fundamentalmente uma parte da luta contra o domínio do capital, de forma consciente ou inconsciente. Nós queremos tornar essa luta cada vez mais consciente. E, portanto, defendemos, se o conhecimento e o ensino não são mercadorias, uma escola pública, laica, gratuita para todos, né? E passa por algumas medidas simples, já terminando. A primeira é confiscar e estatizar as escolas privadas. Nunca haverá escola pública enquanto houver um mercado privado da educação, enquanto a burguesia poder usar o capital, o trabalho não pago, que ela se apropria do conjunto pela sociedade, né, para financiar os seus filhinhos queridos para estudar em escolas do conhecimento. Então, nós temos que defender o quê? Estatizar, sem indenização, as escolas privadas. E que as verbas públicas sejam, obviamente, destinadas apenas para a escola pública. Segundo, para ter mais recursos
para a educação, obviamente tem que se eliminar a parasitagem do capital financeiro, né? E uma das formas da burguesia acumular capital também é se apropriar de fundos públicos, por exemplo, da dívida pública. Não é por acaso que boa parte dos empresários desse país são credores do Estado brasileiro, são credores da dívida pública, têm lucros com os juros, né, com os serviços da dívida pública. Então a gente tem que defender mais verbas para a educação, quer dizer o quê? Que as verbas públicas do ensino se limitem, destinadas apenas às escolas públicas, que as escolas privadas sejam confiscadas sem indenização, né? O não pagamento da dívida pública e taxar as grandes fortunas para que haja mais recursos, inclusive para a educação, mas não somente, a vinculação dos investimentos ao PIB. E duas coisinhas para terminar. A primeira, auxílio estudantil. Nós temos que defender que os estudantes recebam salário. Em São Paulo, alguns antigos devem se lembrar, havia o Cefam, né, o Centro de Formação do Magistério, em que os estudantes, né, a maioria mulheres, que iam se formar em magistério, elas recebiam um salário. Aquilo era parte da formação e da profissão delas, né? Nós temos que defender isso, porque, de fato, nós não vamos acabar com a pobreza desse país de um dia para a noite, e com as desigualdades também. Então, muitos jovens saem da escola porque são obrigados a ir para o mundo do trabalho. O trabalho precário, né? Trabalho intermitente, trabalho temporário, né? Compor o precariado. Então, nós temos que defender que os estudantes sejam remunerados, que recebam bolsa, auxílio estudantil, um valor igual ou superior a um salário mínimo, né? Para que, de fato, eles possam garantir sua sobrevivência e a sua permanência na escola. Também nós temos que defender a retomada da função social da escola, aquilo que a burguesia tanto critica aí nas bases curriculares nacionais da vida, ou diretrizes curriculares, que é acabar com a escola propedêutica, com a escola do conhecimento, e introduzir uma escola para a vida. Nós queremos a escola do conhecimento, né? A conquista da escola pública, lá atrás, foi uma grande conquista da população, da maioria da população, e fundamentalmente uma conquista que tem a ver com acesso ao conhecimento. Então nós temos que defender isso, uma escola do conhecimento, que permite a socialização do conhecimento. Obviamente sem esconder a situação que o país vive. Por isso, a bolsa ou auxílio estudantil, para garantir que os jovens permaneçam na escola e concluam seu ciclo escolar. E, por último, temos que defender também a dignificação dos profissionais da educação, com um plano de carreira nacional e com piso salarial nacional. E isso passa pela... fica para discussão, para terminar, pela federalização da educação básica. Ou seja, ter uma única educação básica controlada pelo governo federal para evitar essa situação de 500 mil redes municipais, outras tantas estaduais, ou situações mistas, onde as relações de trabalho são muito diferentes umas das outras. Nenhuma delas é boa, óbvio. Então, o que a gente tem que defender é um único patrão, a centralização dessas verbas a nível federal, a centralização de um único plano de carreira e, obviamente, um salário nacional unificado para todos os trabalhadores do ensino. Então, basicamente é isso. Como eu disse, é um começo de discussão, não é necessariamente o fim dela, mas entender um pouco qual é a dinâmica do capitalismo e como a gente se localiza no caos das nossas vidas. Uma coisa que eu precisava deixar enfatizado, vamos dizer, o capital financeiro é o capital, senhores, mudou outro nome. Então, financiarização e privatização andam juntas. Processos distintos. Uma coisa é um capitalista produtivo, que produz uma mercadoria para colocar no mercado. Outra coisa é um capitalista que, além de lidar com a mercadoria e coloca no mercado, ele também atua com a compra, venda e recompra de ativos, certo? São duas formas de acumulação de capital. O capital financeiro junta as duas, quando ele entra na produção. É o caso aqui, quando o capital financeiro entra, vamos dizer, dentro da educação, ele faz as duas coisas. Por um lado, produz um serviço, extrai mais valia dos professores e realiza no mercado, e por outro lado, faz o que eles chamam de alavancagem, ou melhor, o termo mais correto é capitalização. Transforma a escola num ativo, numa ação, um pacote de ações que pode ser comprada, vendida, um pacote pode ser comprado, vendido e recomprado. Então, vamos dizer, essa é a sutileza, se é que há alguma coisa nisso. A outra discussão que é importante fazer, mas acho que extrapola os nossos limites, é se há ou não uma quarta revolução industrial. Alguns teóricos, alguns conhecidos dizem que não. Apesar de se falar de internet das coisas, etc., nós estamos vendo o mesmo processo, vamos dizer, um avanço
um aprofundamento de um processo que começou na década de 70, de automação, etc., né, do processo produtivo. Eu estou mais inclinando a esse povo aí, tá? Mas, porque se você fala que é uma quarta revolução industrial, você tem que dizer o que vai mudar nas relações trabalhistas, o que vai mudar no processo de produção de bens e serviços. O processo de produção de bens e serviços que a gente vê hoje, que é capital constante cada vez mais, tecnologia cada vez mais, dirigindo o processo de acumulação de capital, é um processo que nós já vivíamos nos anos 70, né? Começou na década de 70. Então, o que a gente pode dizer, quero ser mais correto, dizer que é vamos dizer, um aprofundamento da chamada terceira revolução industrial da década de 70. As três últimas questões aqui têm a ver com a fatídica luta de classe. O que nós perdemos da ditadura e pós-ditadura? Em 89, a Guerra Fria chegou a seu fim. E vamos dizer, alguns de nós aqui estávamos vivos ainda, quer dizer, alguns de nós já tínhamos mais de 20 anos. E uma grande discussão que passou pela esquerda foi exatamente isso. O que houve no leste europeu foi uma grande vitória, derrotando a burocracia, uma revolução política ou algo perto disso, e teve trotskista que falou isso, tá? Ou uma derrota histórica, porque se perdeu uma economia planificada e o capital ganhou aí novos mercados para invadir. Isso, inclusive, explica a desregulamentação financeira global que nós vivemos na década de 90, né? O capital que chegou ao leste europeu para trazer a civilização não foi exatamente o capital produtivo, foi a máfia e foram as finanças. Então, quem chegou no antigo leste europeu primeiro, para se instalar lá e transformar aqui num parte do mercado mundial do capital, em primeiro lugar a máfia, por isso que as máfias começaram a dominar esses países, Rússia, Ucrânia, Belarus agora, tudo são países controlados por máfias e ditadorzinhos de quinta categoria. E, obviamente, depois o capital financeiro. Então, o que houve nós sofremos uma derrota histórica que não podemos deixar de considerar, que é o fim das economias planificadas do leste europeu e o mundo se tornar um grande e único mercado mundial capitalista. Isso tem preço. Preço, obviamente, na nossa situação enquanto classe, um preço econômico a pagar, mas também é um preço ideológico a pagar, né? Então, eu diria isso, a burguesia obteve vitórias. Agora, a luta de classe, ela é assim, né? Ela é instável, não é porque eu perdi que eu continuarei perdendo. Mas a gente tem que entender que nós vivemos num momento, de fato, de retrocesso, de perda de direitos, né? O capital avança, a classe dominante avança sobre nossas condições de vida, sobre nossos direitos, e, inclusive, avança em termos ideológicos, né? O que explica hoje porque a extrema-direita tem tanta força não somente no Brasil, no mundo também. E é o que explica também como pode um cara que literalmente mata mais de 300 mil pessoas ainda ter 27%, 28% querendo morrer com ele, ou morrer por ele. É o que a gente vive nesse país com o governo atual. Então, houve uma grande virada histórica que a gente tem que considerar, que isso tem relação, influência na consciência das pessoas, isso tem influência na, vamos dizer, confiança da classe dominante para avançar de forma nunca antes esperada nos ataques, né? As nossas condições de vida, as nossas condições materiais, inclusive abriu espaço para uma ofensiva ideológica, né? Eu penso que isso é o que se perdeu, né? O que houve no leste europeu, né? Ou como disse a Carmen, então, de piada, mas ela tem razão, guardadas as proporções. Eu fiz uma revolução, alguém tinha que fazer a revolução. Eu não fiz a revolução, alguém fez a contra-revolução, né? A outra questão importante, desculpe que eu pulei, que é ainda sobre o capital financeiro, esqueci aqui, Jornada nas Estrelas tem lá, né? Onde o homem nunca mais esteve, diria o Capitão Kirk, ou por mares nunca dantes navegados, diria o poeta. É o que a burguesia faz também, né? Transformar setores que não eram fonte de acúmulo de capital em fonte de acúmulo de capital. Então, o que era a conquista nossa? Graças ao, entre aspas, né? Em grande medida influenciado pelo leste europeu. Se criou no país, no capitalismo, um meio termo, né? O estado de bem-estar social. Que era, vamos dizer, o melhor de dois mundos. A ação estatal, os direitos sociais, a ação do Estado, por um lado, e a, entre aspas, democracia, por outro lado. Isso é uma resposta da burguesia ao avanço do socialismo, entre aspas, ao fato de 30% da humanidade já viver sob outras bases socioeconômicas. Quando cai o leste europeu, desmonta-se também o resto de estado de bem-estar social que havia. Por isso, o que antes não era impensável como fonte de acúmulo de capital passou a ser fonte de acúmulo de capital.
Então, educação e saúde. Se eu estivesse falando de saúde, eu só mudaria os termos, porque a saúde é totalmente financiarizada hoje. Bancos controlam planos de saúde, né? E empresas privadas controlam o hospital. Algumas empresas privadas controlam o hospital público, disfarçadas de ONG, mas são empresas privadas. Então, o capitalismo, uma derrocada do leste europeu, também avançou sobre setores que o capital ainda não tinha avançado. Educação e saúde, principalmente, né? A escola pode mudar o mundo? Acho difícil. Mas eu vou dizer assim, para não... A escola, Lilian, cria possibilidades que um ser humano normal não teria na sua vida. Eu vou contar uma história, mas ninguém precisa chorar não, tá? Eu também já não choro mais. Eu nasci com pai e mãe analfabetos. Meu pai e minha mãe viveram, cresceram e morreram com analfabetos. Meu pai não sabia escrever o nome e minha mãe também não. Ninguém sabia nada. Minha casa nunca teve um livro. O primeiro livro que apareceu na minha casa foi um livro de contrabando que eu consegui que a minha mãe comprasse, mas numa dura disputa. Até hoje me lembro do livro, chama-se O Seminarista. Um livro de literatura, que eu li quando eu tinha 13 anos. Foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Então, vamos dizer, eu nasci mergulhado na ignorância. E no analfabetismo, não é analfabetismo funcional. Minha casa é uma casa de ágrafos mesmo. Isso não é um elogio, mas vamos dizer, se eu aprendi alguma coisa na vida e faço alguma coisa na vida, é o que eu passei pela escola. Muitas crianças que a gente até adolescentes vivem isso. Então a escola é um campo de disputa, é um campo de possibilidades em que as pessoas vivem experiências que não viveriam nas suas vidas normais. Inclusive o acesso ao conhecimento. Inclusive saber que existe uma vida a ser vivida, que existe um campo de possibilidades para a pessoa explorar, né? Então a escola é isso, é um lugar de disputa, é um campo de possibilidades, e por ser ainda uma conquista social, um conjunto dos trabalhadores, ainda tem lá uma coisa na escola pública, e o senhor que explica porque está todo mundo ainda trabalhando, democracia, ainda tem liberdade. Pense se numa escola privada a gente podia fazer o que a gente faz na escola pública. Pense se na escola privada iam tolerar 2 ou 3 comunistinhas fazendo agitação. Jamais. Então a escola pública é um lugar de democracia, em primeiro lugar. É um campo de disputa e é um campo de possibilidades que o ser humano normal não teria. São experiências que nós só vivemos lá. Porque saímos de nossas casas, saímos de nossos mundinhos de ágrafos, de nosso mundinho sem livro, de nosso mundinho muitas vezes com violência doméstica, toda sorte de barbaridade, e entramos para um lugar em que nós vamos conviver com pessoas, conviver com ideias, e principalmente conhecer coisas novas que nós nunca conheceríamos na rua, né? Aquela história de conselho de classe, lembram-se? Ah, porque a vida ensina. Eu sempre ouvia isso no conselho de classe, quando queriam aprovar os alunos, meus alunos passando por cima de mim, passando a boiada. Eu sempre dizia, a vida não ensina ninguém, a vida pune. Quem ensina é a escola. A escola ensina. Os professores ensinam e aprendem de uma certa forma, né? Por isso, eu não diria que a escola muda o mundo, mas é um campo de possibilidades, é uma conquista histórica que nós temos que defender. Como campo de disputa, como campo de possibilidades, que propicia aos jovens e às crianças experiências únicas que elas não viveriam em sua vida cotidiana. Sobre o desmonte do Estado. Existem custos de produção e falsos custos de produção, diz a burguesia, né? Ou seja, na lógica do capitalismo. Custos de produção, como eu disse, eu sou obrigado a pagar um trabalho que não necessariamente entra diretamente na produção de mais-valia, mas ele ajuda na reprodução do capital. Por exemplo, um trainee, um cara que vai treinar os trabalhadores, meus trabalhadores, para torná-los mais produtivos. Então, ele é um custo de produção. Ele, exatamente esse trabalho, esse trabalhador não está no processo de autovalorização do capital, mas ele é um custo importante, porque ele contribui no processo de autovalorização, né, do valor que se valoriza. Então, ele é um custo de produção. Outros são falsos custos de produção, onde entra, entre aspas, a máquina estatal, porque eles são remunerados com dinheiro, porque esse dinheiro não entra no processo de reprodução do capital, como se diz, reprodução ampliada ou simples, né? Reprodução ampliada é quando a parte da mais-valia gerada volta para aumentar o capital original. Reprodução simples é quando você consome toda a mais-valia. Então, desmontar a máquina estatal é sempre bom, porque tem a ver com eliminar falsos custos de produção, transformar todo o capital em capital circulante, né? E aí, óbvio, também desmontar a máquina estatal é um bom negócio para transformar setores que até um tempo atrás, décadas atrás, eram setores estatizados,
majoritariamente estatizados, em setores devidamente privatizados e fonte de acúmulo de capital. Exemplo, educação e saúde, mas não somente. Tá? Isso é uma situação que, óbvio, não dá para desmontar toda a máquina estatal, afinal a burguesia tem que ter um comitê, né? Um comitê executivo para impor sua vontade sobre a sociedade. Então, não se eliminará toda a máquina estatal, mas se reduzirá, sou um burguês, eu diria, reduzi-la ao mínimo possível, certo? É o que a burguesia está fazendo. E, ao mesmo tempo, se transformar setores que antes eram parte das políticas públicas em fonte de acúmulo de capital. A educação e saúde são os maiores casos, mas não são os únicos. A burguesia vai precisar de um aparato jurídico, vai precisar de um aparato repressivo e por aí afora. Então, vamos dizer, a classe média localizada nesses aparatos vão continuar. A burguesia precisa de um aparato legislativo, pelo menos para vender a ideologia de que há democracia no mundo, em particular no quintal que a burguesia domina. E por isso, é um movimento ainda que está em curso, né? Não sabemos até onde vai parar, mas o princípio é esse. Eliminar falsos custos de produção, que tem a ver com a máquina estatal, impostos e, obviamente, a remuneração dessa máquina estatal. Por outro lado, transformar os serviços estatizados em serviços privatizados, em fontes de acúmulo de capital. Sobre a história da indústria 4.0, é a contradição da burguesia, né, e do capitalismo. A burguesia, com a tecnologia, pretende eliminar o trabalho humano, mas, ao mesmo tempo, com o avanço da tecnologia, precisa explorar cada vez mais o trabalho humano. É uma contradição que a burguesia tem que resolver. Então, esse é o caráter autofágico do capitalismo, né? Desenvolve força produtiva para destruir força produtiva. Ou seja, destrói o trabalho humano, destrói o trabalhador. E como a Carmen lembrou, tem que ter consumidor nessa história. Então, esse é o caráter autofágico contraditório do capitalismo, né? Que resolve um problema criando outro problema. Então, a indústria 4.0, avanço tecnológico, reduzir quase a zero o elemento humano da produção, mas qual é o dilema de reduzir quase a zero o elemento humano da produção? Alguém tem que consumir os produtos produzidos. E, por isso, alguém tem que receber, vamos dizer assim, valor. Em última instância, alguém tem que ser remunerado para poder se tornar, no mercado, no mundo da troca e da sociabilidade, um consumidor. Então, essas são aquelas contradições do capitalismo, né? Que é destruir força produtiva para desenvolver força produtiva. Quer eliminar o trabalho humano, mas o capital vive da exploração do trabalho humano. O capital é trabalho não pago. E, portanto, só o trabalho humano produz mais valor. Então, se eu elimino o trabalho humano, como é que vai ficar isso? E, vamos dizer assim, nesse mundo em que a tecnologia toma conta, predomina cada vez mais o trabalho precário mesmo. Então, essa ideologia do empreendedorismo, da empregabilidade, no fundo o que é? A ideologia da precarização, defender o trabalho precário. É uma ideia que romper com a identidade de classe, você não é exatamente um trabalhador, o que você é? Você é dono de si mesmo, você não trabalha para ninguém, trabalha para si próprio. Você também é um empreendedor ou você é um empregável, quer dizer, você encontra, né, lugar no mundo do trabalho onde muitas pessoas já não encontram mais. Vamos dizer, é outra cara do aprender a aprender. Isso começou com aprender a aprender. Porque, em última instância, o que quer dizer isso? Porque a culpa é sua. Se você não for um bom empreendedor, não for um empregável, a culpa é sua. A culpa não é da sociedade que é injusta, não é do mundo que é desigual, não é da ganância dos capitalistas. A culpa é sua. E, por fim, duas coisas. O que a Carmen falou, o velho Engels apontou lá atrás, lembra, do socialismo utópico ao científico, as 3 contradições do capitalismo, que tornavam o capitalismo, vamos dizer, uma sociedade histórica, vamos dizer, que historicamente teria que ser superada, né? Então, lembre-se, produção coletiva, apropriação privada, né? Produção social, mas a apropriação de uma classe social, a organização da produção no local do trabalho e a anarquia do mercado e a concentração do capital. Ou seja, o capital se concentra cada vez mais em mãos em número menor. Isso são as contradições do capitalismo. Quer dizer que a burguesia não pode escapar delas. Ela pode adiar o processo, que com muita criatividade, o que tem, mas não pode escapar delas. O que quer dizer, uma linguagem bem vulgar, farinha pouca, meu pirão primeiro. É o que acontece. A burguesia quer viver enquanto classe, mas os burgueses querem viver individualmente, querem sobreviver individualmente, certo? Isso, óbvio, à medida que as contradições se avançam, que é produto da crise que o próprio capitalismo produz na seu processo metabólico, como se diz, né? A sua
o valor que se valoriza, isso obviamente cria uma situação que não há lugar para todo mundo. Isso se expressa na pandemia. É verdade que a burguesia investiu em ciência, é verdade que a burguesia, entre aspas, está tentando salvar o mundo, mas é verdade também que está dando altos lucros. A vacinação é um negócio altamente lucrativo para as grandes corporações privadas, né, que fabricaram e patentearam suas vacinas, né? Esse é o caráter autofágico do capitalismo. Ele meio que se autodestrói à medida que avança e que o capital se reproduz. E, por fim, o programa, que é importante. Um programa que fale apenas da revolução não é um programa. É uma seita religiosa apresentando um novo Deus. Um programa que não fale da revolução não é um programa, é um oportunismo. E, por isso, o programa tem que apresentar, sim, como estratégia, a questão do poder. Um programa de esquerda, como dizia o Lenin, fora o poder, tudo é ilusão. A esquerda tem que ter uma estratégia, né? Por outro lado, a esquerda também tem que ter um caminho para chegar a essa estratégia. Então, o programa que nós temos que defender é partir primeiro do que acontece nos locais de trabalho, no caso da escola, as pessoas, o que elas reclamam. O salário é baixo, que a carga horária é muito alta, que não tem democracia, no caso das PEI, e mesmo nas escolas convencionais, avançou muito, né, o poder da gestão, né, o poder dos chefes. Então tem que partir disso para apresentar o que nós defendemos como programa, vamos dizer, de transição, o atendimento de nossas reivindicações e, óbvio, a estratégia, que é uma luta contra o capital. Ou se alguém acha que será possível pacificamente taxar as grandes fortunas. Ou alguém acha que será possível romper com o capital financeiro, não pagar dívida pública para garantir uma bolsa de estudo, um auxílio monetário para cada estudante e um salário digno e uma jornada decente para cada profissional da educação. Isso é uma luta contra o capital, que em última instância se resolve com quem ganha esse jogo, quem sai o vencedor. Nós queremos vencer. Então, o programa não pode falar da revolução e só da revolução, como algumas correntes fazem. Mas o programa também não pode renunciar a isso, porque senão, de fato, nós vamos virar uma corrente reformista de baixo nível. Porque querer fazer reforma num ambiente que não tem reforma, em que a gente está vendo contra-reformas, é vender ilusões, como fazem, por exemplo, partidos como o PT. Então, o programa tem que ser, vamos dizer assim, um programa de transição, dizia o Leon Trotsky. Ter uma estratégia, mas ter um caminho para chegar a essa estratégia. O caminho é, primeiro, partir do que as pessoas necessitam e apresentar, assim, à medida que se estabelece um diálogo, que nós achamos que seria uma solução para isso, para esses problemas. Obviamente, propor formas de ação e, obviamente, termos uma estratégia. E nem sempre seremos compreendidos, nem sempre nos seguirão, e há momentos em que falaremos meio que sozinhos ou para um ou outro, mas, né, dizia o velho Leon Trotsky, que eu quero acabar com essa conversa aqui com ele. Um revolucionário tem que ter paciência e ousadia. Ousadia para não renunciar às suas ideias e apresentá-las com a forma devida, paciência para entender que nem sempre nós seremos ouvidos e seguidos. Mas se nós confiamos nas ideias, a nossa paciência se justifica para que sejamos cada vez mais ousados. Então, queria acabar por aqui, espero que tenha cumprido a função dessa conversa. Quem sabe até em uma próxima.